bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os melhores momentos da partida entre Amazonas versus Ferroviária, que terminou, né, em empate em 0 a 0. Infelizmente, né, o Amazonas acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de assim vencer a partida e, né, somar seus primeiros 3 pontos aí na competição. Mas mesmo assim, com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo, a equipe não conseguiu fazer o seu gol, né? Ainda fez 2 gols, né? Mas só que foram anulados. Tem polêmica sobre essas anulações e a gente vai conferir aqui os momentos e aproveitar, né, para a gente comentar um pouco mais sobre o assunto. Então, antes da gente começar a ver, né, os momentos, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muita gente passa por aqui, assiste os vídeos, mas esquece, pessoal, de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, dê uma força aqui pro amigo de vocês. Dá trabalho fazer esses vídeos, né? Principalmente também a gente pegando, né, imagens aí de outros canais, né, que detêm o direito de imagem. Então, realmente é um risco pra gente e todo o nosso esforço aqui para fazer esse conteúdo aqui que vocês estão acompanhando realmente dá muito trabalho e nossa recompensa é justamente o like de vocês e também a inscrição. Ajuda o canal a chegarmos a 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC, então eu sempre conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início. Antes da gente começar, né, dando os devidos créditos aqui de imagens, né, a Esporte Manaus TV, né, canal aí que é dedicado ao futebol amazonense, tem narrações, tem os melhores momentos das partidas, né, dos times amazonenses, tem comentários, então é um pessoal muito legal aí, vale muito a pena vocês acompanhar, né, e eu vou deixar aqui nos comentários, né, fixado aqui o link para poder vocês acessarem aí ao canal Esporte Manaus TV. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ter isso aqui, com o Amazonas tá jogando de amarelo, né, a Ferroviária de branco, e já temos aqui um primeiro lance, né, perigoso da equipe do Amazonas. Vamos novamente acompanhar esse lance. Novamente aí, ó. Ó. A sorte aqui, olha só esse detalhe aqui, ó. A sorte que a bola bateu. Praticamente o jogador. Ó. Quase que em cima da linha, né? Eu não sei se a bola iria pro gol, né? Mas, cara. Não sei. Eu tive a leve impressão que iria no gol, né? Olha novamente o lance, a cabeçada, ó. Teve o desvio ainda na pinha trave, né? De qualquer forma, o zagueiro foi lá e acabou salvando, né? Você vê também que o campo tá totalmente encharcado, né? Choveu demais aí no horário do jogo. Caiu uma chuva em Manaus, realmente foi torrencial, né? Em alguns pontos da cidade, então, por isso essas poças de lamas aí. De água, né? Lama não, acho que é água, né? Tem um pouco de lama também, né? Ataque da equipe do Amazonas, ó. Olha só, sozinho. Putz. Cara, que chance, né? Novamente, ó. Ataque aqui pelo lado esquerdo da equipe do Amazonas, ó. Cabeçada, meio estranha, né? Olha só, ele tirou a bola, bateu ali naquela lama, né? Acabou saindo. Ataque da equipe do Amazonas, ó. Cara, isso aqui que me irrita, né? O excesso de preciosismo, né, nas jogadas. Cara, olha só. Novamente o lance, ó. Lance errado aqui da saída de bola da equipe da Ferroviária, ó. O passo, ó. Tava liberdade. Aqui, no início aqui, ó. Deixa eu pegar o frame correto aqui da jogada. Eu não sei se estava impedido também, né? Também estava um pouquinho à frente. Mas aqui, ó, olha só. Ele tinha todo o espaço já pra chutar, né? Se bem que tava fora da área, né? Mas tinha espaço pra chutar, né? Beleza. Driblou a primeira vez, ó. Abriu, né? Ele fez o primeiro drible, abriu a defesa da equipe da Ferroviária, né? Dava pra ter chutado. O que ele foi fazer, ó? Foi dar o segundo drible, né? Aí quando ele deu o segundo drible, praticamente a defesa da equipe da Ferroviária praticamente já se recompôs, né? Aí ficou difícil e acabou dando um chute ali rasteiro bem fraco, né? Pra defesa do goleiro da equipe da Ferroviária. Mas, cara, excesso de preciosismo, né? Às vezes atrapalha a jogada, né? Faz o feijão com arroz, faz, sabe, o básico que você faz o gol. Novamente, ó. Teve 3 momentos, ó. Aqui já dá pra ter chutado. Driblou a primeira vez, ó. No primeiro drible já dá pra ter chutado novamente. E depois, né, quando ele chutou, já é tarde demais. Ataque da equipe da Ferroviária aqui pela ponta direita. Cruzamento rasteiro. Foi bem o goleiro. Aqui não sei não, hein.
sei se foi falta ali não, hein? Vou ver novamente aqui o lance. Teve ali uma carga, né? Vou ver novamente o lance aqui da equipe da Ferroviária. Ó, pra mim acho que foi falta, sinceramente falando, esse lance aqui, ó. Em cima do jogador da equipe do Amazonas. O Goiás ficou desesperado, né? Mas também, cara, olha só uma coisa aqui curiosa. Tá bom, né? O Goiás pensava que tava sozinho, ó. Teve a carro, pra mim foi falta. Olha só, o Goiás ficou desesperado, né? Porque ali, sinceramente falando, também é aquela coisa, né? Você tá ali, saiu assim de forma errada no gol, né? Desesperado. Ou você tenta dar o bote pra poder mandar a bola pra lateral, ou, sei lá, você tenta voltar, né? Mas só que se você tentar voltar, praticamente o jogador fica sem marcação, né? Aí fica fácil, né? Pra ele olhar, ver quem tá ali. Só que o que me deixa impressionado justamente é que ninguém chega pra ajudar, né? O goleiro fica ali, ó. Ninguém, ó. Ninguém, ó. Tu fica ali meio que perdido, né? Pra onde que eu vou? Será que eu vou lá pra dentro da grande área? Será que eu vou dar o pote? Aí o goleiro teve que voltar, né? E quase que a equipe da Ferroviária ia fazer o gol desse jeito. Tipo, todo mundo perdido. Todo mundo ali meio que perdidão dentro da grande área, né? O lance daqui da Ferroviária, ó. Meu passe aqui pelo lado esquerdo da grande área. Nossa, passou perto, hein? Passou perto, hein? Chute colocadinho aí no canto. Levou perigo. Ataque daqui do Amazonas, ó. Olha só, quase, hein? Assim o goleiro sai bem, né? Dessa forma o goleiro tem que sair, né? E ter certeza, né? O goleiro tem que ter certeza. Ele não pode ter dúvida, né? Nessa saída de bola. Se tiver uma dúvida, já é. Então o goleiro, quando sair do gol, tem que ter uma certeza que vai conseguir alcançar a bola. Se não conseguir alcançar, né? Ele tem que ficar como o goleiro daqui do Amazonas fez, né? Fazer a marcação e tentar chutar, né? Achar um espaço pra poder mandar a bola pra lateral, pra fora, enfim. Se ele vai dar bola, né? Mas aqui foi muito bem o goleiro da equipe da Ferroviária, né? O lançamento foi um pouquinho forte, ó. Se fosse um pouquinho mais fraco, né? Mas foi bom o lançamento, né? O goleiro da Ferroviária que teve uma leitura perfeita da jogada, né? Percebeu a movimentação do jogador da equipe do Amazonas, né? Que tava livre, saiu bem do gol e acabou mandando a bola pra fora, né? Lance da Ferroviária. Cruzamento sem perigo, né? Ele saiu também muito bem no gol. Lance do Amazonas, ó. Não teve. Não teve o lance. Mas eu acho que o cara ia chutar, né? Não teve o lance. Olha só. Acho que, ó. Quando ele chutar, aí cortar. Vamos lá. Olha só. Vamos ver novamente vamos ver novamente esse lance aqui. Foi meio que cortado esse lance, ó. A falta, hein? Pera, a falta, hein? Se bem que ele deu uma manchete estranha, né? Mas a falta, assim, não foi bem cobrada, né? É exagero meu, né? Falta aqui na meia lua, hein? Mas também, cara, olha só. Se bem que eu entendi o que ele quis fazer, né? É porque, geralmente, quando tem uma jogada ensaiada, né? Esses lances assim de falta, geralmente tem essa barreira falsa para poder encobrir a visão do goleiro. Para poder, assim, tirar a visão do campo dele, né? Porque o goleiro se posiciona de um lado, né, no canto ali da trave, para poder ver, né? Ali, do lado da barreira, né? Para ver onde o cobrador vai bater a falta. E essa barreira falsa, geralmente, para poder encobrir a visão dele. E o jogador, né, que cobriu a falta, tentou bater justamente no lado do goleiro, para poder surpreender ele, né? Isso aqui, ó. Isso aqui. O goleiro pegou totalmente estranho, né? Praticamente em cima dele. Acho que ele tomou um susto, né? Quando ele viu a bola, ele tomou um susto. A sorte dele é que ele não espalmou, né? Ali pra frente, o jogador aqui da Amazonas iria fazer o gol, né? Se tivesse espalmado pra frente. Deu sorte o goleiro. Olha só esse lance, hein? Se bem que ia ser um gol meio sem querer, né? Eu não sei se esse jogador que tava lá na grande área chegou a tocar na bola, né? Vamos ver? Acho que resvalou, né? Acabou furando, mas a bola ia no ângulo, né? O goleiro foi muito bem a defesa do goleiro da equipe da Ferroviária. Olha só, o chute também meio que perigoso, né? A bola pegou ganhou a altura, né? Só que a queda dela foi um pouquinho tardia, né? Se fosse um pouquinho mais rápido, ele tinha feito um golaço. Novamente, ó. Chute, ó. Deu perigo, hein? Antes daqui do Amazonas. Aí foi o gol, né? Foi o gol anulado, ó. Um golaço, hein?
Um golaço, mas só que foi anulado. Esse lance aqui, o pessoal tá reclamando que não foi impedimento. É muito complicado, mas veja bem, aqui, ó. Porque aqui não tem uma câmera, uma imagem mais aberta, né? Pra poder a gente pegar todo o campo ali de defesa da equipe da Ferroviária. Mas olha só, essa imagem aqui, tá bom? A gente vê que ele tá impedido. Por quê? Você vê que ele tá com a perna bem esticada, né? E praticamente a parte do ombro, né? Que conta, né? Parte, essa parte aqui, né? Essa parte aqui a frente, né? Sem contar, obviamente, o braço que não vale para em termos de impedimento. Mas novamente, ó, ele tá um pouco à frente, né? De fato. E pra imagem aqui que eu tô vendo, né? Não tinha nenhum jogador da equipe da Ferroviária aqui embaixo, só tinha um jogador da equipe da Amazônia, né? Então, ao meu ver, tava de fato impedido. Novamente, teve polêmica, o pessoal diz, ah, porque não tava impedido. Mas aqui é claro, né? Você vê, ó, vê que ele tá um pouquinho à frente, né? Por esse ângulo você vê que ele tá à frente. A gente pode até pegar aqui a linha aqui da grande A como é, exemplo, né? Você vê que por mais que o jogador tá ali, né? Meio que perto da linha da grande área, mas o jogador daqui da Amazônia já tá praticamente com o pé já atravessando a grande área, né? Então você vê que tá um pouco à frente, de fato. Ó, quando ele recebe já tava impedido, né? Por essa imagem que eu tô vendo aqui, tá bom? Eu não sei se tiver uma outra imagem aí que me, sabe, me faça repensar, dite que realmente não estava impedido, beleza. Mas, pô, essa imagem que eu tô ocupando aqui, pra mim, foi impedimento corretamente marcado em favor da equipe da Ferroviária, né? Então, o gol foi corretamente anulado. Mas foi um golaço, né? Você vê aqui a qualidade do tapa, né, que o jogador da equipe do Amazonas deu na bola, realmente, ó, você vai ver da marcação, chutou no ângulo, um golaço, né? Uma pena que tava impedido, né? Uma pena. Mas enfim, eu acho que foi impedimento, né? Pela imagem, a meu ver, tava impedido. Antes da equipe da Ferroviária, chute fora da área, chute fraco, né? Chute fraco, no meio do gol, o goleiro defendeu muito bem. Detalhe, tá bom? Não sei se mostrou aqui, né? Mas é, um jogador da equipe da Ferroviária foi expulso no finalzinho já do primeiro tempo, tá bom? Então, praticamente, a equipe do Amazonas estava com um a mais, praticamente o segundo tempo inteiro, entendeu? Então, novamente o Amazonas teve um jogador a mais na partida, mas mesmo assim não soube aproveitar e fazer dessa vantagem numérica em vantagem em gols, né? Nossa, olha esse lance aqui, ó. Lance, foi um cruzamento muito forte, né? Mas se ele alcança, ó, poderia ser um lance perigoso, né? Esse daqui do Amazonas, chute fora da área, chute rasteirinho, né? Passa pro goleiro. Assim, né? Chute de fora da área é sempre um recurso. Eu gosto de jogador que chuta de fora da área, né? Porque tem time, né, que fica tocando pro lado, pro outro, mas não arrisca, não chuta, não finaliza, não, sabe, não cria perigo ao gol do time adversário. Eu gosto quando o jogador chuta. Mas também tem que entender o seguinte, o estado do gramado, porque, de fato, quando tá chovendo, o gramado tá pesado, a bola tá molhada, né, dificulta o trabalho do goleiro, porque dificulta o trabalho do goleiro, né, porque a bola fica mais escorregadia, né? Só que também se o campo tiver um pasto, tiver aquela lama, aquele lamaçal pelo gramado, né? Se você bater rasteiro, a bola vai amortecer, né? Vai bater na lama, vai amortecendo. E acaba, em vez de dar aquele efeito, né, de perigo pro goleiro, acaba ficando fácil a defesa dele, né? Por conta disso. Nossa, olha. Cara, esse lance aqui, olha só, vamos ver novamente aqui. Olha só o lance. Aqui foi o chute, né? Chute fraco, né? No meio do gol, o goleiro fez muito bem a defesa. Agora, cruzamento, ó, passou pelo. Ó, nossa, ele dominou com o ombro, né? Olha só novamente o lance, cara. Ele pra ter jogado o corpo pro lado, né? Pra poder logo ajeitar pra chutar, ó. Ele foi. Ó, ó.
sei lá, e foi meio que picou o ombro, né? E deixou a bola. Na verdade, deixou a bola bater nele, né? Ele não ajeitou, né? O corpo para poder amortecer a bola e assim ajeitar para poder chutar, né? Ele bateu no ombro dele e acabou, sabe? Resbalando. Se ele tivesse batido pro lado, né? Ajeitar para poder chutar, ele tinha feito o gol. Novamente chute da área. Totalmente fraco, né? Novamente o lance, ó. Ó, parece que bateu ali no ombro dele, né? Ele não foi dominar. Aí na sequência, né? Veio um chute aí que é totalmente fraco, né? Parece que o cara tava. Parece que não comeu, né? Não comeu feijão antes do jogo, né? Uma lance daqui do Amazonas. Ataque aqui pra ponta esquerda. Belo passe, hein? É, levou um pouco de perigo, né? Olha só, cara. Olha só, quase, hein? Cara, deixa eu ver esse lance novamente aqui, porque já foi já o. O lance já. Transcorreu. Ó, novamente, ó. Conseguiu passar pelo gol, mas só que. Foi uma confusão, né? Mas que chance teve aqui do Amazonas, né? De fazer o primeiro gol, hein? Escanteio. Sobrou. Olha. Negócio salvou bem a zaga, hein? Essa equipe do Amazonas. Aqui foi o gol, né? Bem, aqui também teve uma polêmica. Aqui, inclusive o jogador daqui do Amazonas acabou se machucando, né? Nesse lance aí. Acabou se batendo, acho que com a cabeça, né? Se chocou com o jogador da equipe do. Acho que foi da própria Ferroviária, né? Mas aqui teve uma polêmica, né? Foi marcado um impedimento nesse lance aqui. Novamente aqui. Por que foi marcado impedimento? Porque aqui, segundo a arbitragem e que eu entendi durante a transmissão, é que o jogador, quando ele cabeceou, a bola acabou ali desviando o jogador que estava impedido, né? Estava um pouquinho à frente. É um lance muito rápido. É um lance muito rápido aqui, ó. Acho que agora, né? Nesse exato. Agora, eu acho que foi naquele momento que teve o desvio, né? Foi um lance muito rápido mesmo. Novamente, ó. Ó. Quando ele cabeçou, a bola iria no canto, mas acho que teve um leve desvio na cabeça aqui desse jogador que estava um pouquinho à frente e acabou. Praticamente o jogador que estava impedido tirou o gol daqui da Amazonas, né? Mas foi um lance muito, realmente complicado, porque realmente foi um lance muito rápido, né? E essa equipe da Amazonas acabou empatando, né? Mas, cara, foi um lance realmente que, quando eu vi, eu comemorei porque foi gol, né? Mas, inclusive, o jogador tá até com com a proteção na cabeça, né? Nossa, uma proteção na cabeça, né? Realmente aqui. O passe aqui pra ponta direita de ataque, ó. Belo drible, cruzamento. Não deu em nada, né? Mas, cara, é porque vamos novamente voltar ao gol aqui. É porque é um lance muito rápido, né? Aqui com essa imagem aqui, não dá pra perceber, né? Mas foi um lance realmente muito rápido pra poder a gente olhar assim, a olho nu, que realmente foi um impedimento, né? Mas quando eu vi pela transmissão, né? Eu tava acompanhando, pegar um ângulo ali que deu pra ver que deu um leve desvio, né? Ali no meio do caminho. Mas, cara, realmente sabe, esse tipo de impedimento realmente é muito complicado realmente assinalar. Realmente. O pessoal vai entender que foi roubado, que foi isso aqui, mas, cara, enfim, eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa situação, né? Porque, como eu falei, tudo depende do ângulo e de onde você está acompanhando a partida. Eu acho que quem estivesse acompanhando no estádio, com certeza não iria notar o desvio, né, no meio do caminho. Porque, como eu falei, é um tipo de jogada que você não percebe ali de momento, ó. Normalmente aqui, ó. Quando teve a cabeçada aqui, teve um leve desvio ali do jogador que estava impedido. Mas enfim, né? É complicado, pessoal, muito complicado. Pessoal, é assim, né? Empate ruim, sinceramente falando, empate ruim para a equipe do Amazonas. A Amazonas acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de sair com 3 pontos, né? Aí na Série B.
E é aquela coisa, né? Como eu falo pra vocês. O Amazonas, se ele quiser sonhar com alguma coisa na competição, ele tem que vencer seus jogos dentro de casa. Não interessa quem seja, né? O Amazonas tem que fazer a sua casa, a sua fortaleza, sabe? Porque se a equipe perde pontos dentro de casa, vai ter que correr para poder conquistar pontos fora de casa. Coisa que a gente sabe muito bem que é complicado. O Amazonas do ano passado teve poucas vitórias, né? Que eu me lembre, foi somente uma vitória lá no Pará, né? Lá no Mangueirão, contra o Paysandu, né? Que o Amazonas conseguiu uma ótima vitória. E também teve um outro resultado também, que eu me lembre, né? Do ano passado, que o Amazonas conseguiu vencer. Mas foi isso também, se não me engano, não teve mais nenhuma vitória, né? Teve empate, teve um monte também que quase venceu fora de casa, mas não conseguiu, porque pegou o gol ali no finalzinho, enfim. Então, assim, o Amazonas ele precisa vencer seus jogos dentro de casa. Mas, cara, o modo como o Amazonas está jogando me decepciona muito, né? É decepcionante ver como a equipe do Amazonas está jogando. Realmente não está jogando nada. Sinceramente falando, o começo desse jogo aí até que iludiu, né? O Amazonas em cima, criando, mas depois disso a equipe foi caindo, né? De rendimento. E sabe, eu tava acompanhando, eu acompanhei assim a partida, não desde o começo, tá bom? Eu tive que sair, tive um compromisso aí, e acompanhei praticamente do segundo tempo pra frente, né? Até o final. Foi praticamente só o segundo tempo. E assim, né? Pelo que eu vi, o Amazonas totalmente ali bagunçado, sabe? Sem esquema tático. Parece que é um bando em campo, sabe? O time parece que não tem força ofensiva, não tem poder ofensivo aqui do Amazonas. E, sabe, isso aí que me deixa indignado, porque, poxa, o Amazonas contrata tanto, pô, tem tanto jogador que o Amazonas contrata e o técnico, em vez de colocar, não. Por exemplo, Nossa, esqueci o nome do jogador, falhou minha memória, mas, poxa, tem um jogador bom, né, que o Amazonas poderia começar jogando, né? Mas não, deixa no banco. Aí prefere ficar com as mesmas peças que tá ali dentro do início do campeonato, dentro do campeonato amazonense, que viu que não dava dando certo, sabe? Tem jogador aí naquele do Amazonas que já não tá rendendo mais. Então, sabe, vai modificando a equipe, vê quem tá jogando bem e coloca para ser titular. Não fica aquela coisa só de ter somente uma formação, vai modificando para ver se melhora essa equipe, porque a equipe tá muito mal. E isso dentro do campeonato amazonense que a gente tá aqui falando. Poxa, o Amazonas não tá bem, tá vencendo seus jogos, já isso no amazonense, hein? Que não tem equipes aí que tem equipe que nem divisão tem, né? E tem equipe de série D. Então, não tem como comparar equipe de série D com equipe de série B, né? Não tem como. Então a gente já fala, poxa, o Amazonas não tá jogando bem, não tá rendendo. O segundo turno do Amazonas foi ridículo, foi realmente bizarro. Até porque a equipe não demonstrou nenhuma vontade de vencer o segundo turno. E na final, né, levou sufoco da equipe do Nacional. O Nacional quase que venceu, né, aquela partida. O Amazonas fez um gol aí praticamente no lance de sorte. Mas assim, né, o Amazonas realmente precisa acordar. Precisa acordar. E, sinceramente falando, o técnico, sinceramente falando, tem que ser modificado. Olha, esse Barroso, sinceramente falando, é horrível. Assim, eu já vinha falando dele, né? Eu sou de um tipo de cara que não aceito muito essa coisa de, contrata o técnico há um mês, já no próximo mês já tem que demitir. Eu sou contra isso porque eu sempre falo isso pra vocês. Quando você demite um técnico, você vai ter que recomeçar tudo do zero. Novo esquema tático, nova formação, nova mentalidade. Então, reseta tudo. Então, por isso que eu não gosto muito de demissão dessa forma. Mas, somente falando, pelo que esse técnico está apresentando aí de trabalho dentro do Campeonato Amazonense, cara, tá ridículo. Tá ridículo. Cara, eu sinceramente falando, o time do Lana era melhor do que esse time agora. E outra coisa, eu acho que o time do ano passado, do Amazonas, é melhor do que esse time agora. Parece que em vez da equipe fortalecer, parece que a equipe enfraqueceu. Muitas peças aí que a gente vê em campo, sabe, não dá retorno, sabe? E olha que o Amazonas contratou muito, né? Mas, como eu falei, né? O técnico insiste com peças aí que não tá dando resultado. Então, pô, não dá desse jeito, né? Então, o Amazonas precisa acordar. Precisa ver quais jogadores ali que realmente prestam pro elenco ou não.
Porque o que a gente está vendo é que o Amazonas se desfazendo de jogador. Tipo assim, contrata um monte de gente e depois vai se desfazendo. Empresta, vende. E vende jogadores aí que, sabe, rendiam. Por exemplo, o Enio, sempre, poxa, o Enio é um jogador que, apesar dos apesares, ele rendia, né? É um jogador perigoso ali para as pontas. A gente via que quando a bola chegava nele, ele fazia alguma coisa. Agora, cara, tem um monte de gente aí que veio pro Amazonas e não tá jogando bem, não. Então, cara, tem que ver essa situação, né? Pega, empresta, vende e tenta contratar gente aí que possa render pra esse time, né? Enquanto dá tempo. Porque senão, filho, vai passando o tempo aí que vai perdendo pontos dentro de casa, vai ficando na zona do rebaixamento, aí quando for reagir mesmo, é tarde demais. Como eu sempre falo, o momento da equipe realmente começar bem mesmo o campeonato é agora, esse comecinho. Não deixar pra depois. Porque depois bate o desespero aí complica. Então, cara, o Amazonas realmente, cara, pensa em contratar urgentemente, pensa em contratar atacante. Eu não vejo a equipe do Amazonas com poderio ofensivo, sabe? Com jogadas ali para as pontas, sabe? Sabe, aquela criatividade do ano passado. Olha que o ano passado já era meio que limitada a equipe, né? A gente via algumas jogadas ali, mas a equipe já era limitada. Mas esse ano, cara, tá ridículo mesmo. Cara, a gente não vê jogada nenhuma daqui do Amazonas. Sabe, isso é toca pra cá, toca pra lá, chuveirinho na pra grande área de qualquer forma. Entendeu? Então, tá difícil, cara, tá difícil defender a equipe do Amazonas. E esse futebolzinho acaba realmente, é, sabe, é, tirando nossas esperanças, né? De que a equipe brigue por um acesso pra Série A. Porque tá difícil. Por esse futebolzinho aí, a equipe vai brigar pra não cair pra Série C, né? Essa é a realidade. Com esse futebolzinho que tá apresentando aí, olha, não vejo muito futuro, não. Sinceramente falando. E só pra encerrar, tá bom, pessoal? O Amazonas, né, acabou vendendo o Sassá. Sassá que é, dispensa comentários, né? Sassá realmente contribuiu muito, não só para o time do Amazonas, né? Para essa evolução do time do Amazonas que subiu da Série D para a Série. O Sassá não estava na Série D, tá bom? Mas na Série C, quando o Amazonas estava, né? Que ele participou daquela equipe realmente que subiu para a Série B, que foi realmente jogos inesquecíveis. Inclusive a final, né? Contra o Brusque, aquele gol que ele fez lá na decisão realmente foi algo inesquecível. Eu nunca vou esquecer desse gol, né? Tem a narração dele aqui no canal, tá bom? Realmente foi algo sensacional. Então, ele sempre vai ser lembrado realmente por tudo que ele fez, não só para a equipe do Amazonas, mas pelo futebol amazonense. Porque daquele ponto em diante, né, realmente o pessoal começou a ver o futebol amazonense com outros olhos. Porque viu que aqui no estado tem sim futebol. Coisa que há muito tempo os outros estados não viu, né? Então, o Sassá foi importante para normalmente essa reconstrução do futebol amazonense, né? Para poder a gente voltar a ter uma vitrine nacional. Tanto é que depois que teve matéria, teve muita gente, né, que se interessou e viu fazer matéria, né, aqui no Amazonas, depois do acesso da equipe do Amazonas. Mas assim, o Sassá, ele já não vinha jogando bem, né? Eu falava que tem aquele jogador parede, né? Que a bola batia nele e voltava. Ele não conseguia dominar, né? Então ele já não rendia tanto assim. Ele caiu. 2023 foi o melhor ano do Sassá no Amazonas, né? Quando ele realmente jogou bem, fez gol e tudo mais. E olha que ele é o maior artilheiro do Amazonas, né? Vestindo a camisa do Amazonas. Então, assim, ele contribuiu muito o futebol, né? Do Amazonas. Mas já não vinha jogando bem, né? Então, é aquela coisa, né? A gente tem que ser crítico, sim, porque sempre a gente quer o melhor pro futebol amazonense. Sempre a gente quer o melhor pro nosso time, né? Não importa qual time você torce, né? Você sempre quer o melhor. Sempre quer que o jogador renda. Então, assim, uma coisa é você reconhecer, realmente você ser grato por tudo que um jogador fez. Beleza, ele foi importante, vai ter seu nome marcado para sempre na história, não só do Amazonas, mas do futebol amazonense. Mas a gente tem que ser também sincero e dizer que ele não estava jogando bem mais. Então a saída dele em si, por mais que tenha sido realmente algo que possivelmente para o torcedor do Amazonas realmente tenha sido doído, que realmente vai fazer falta, né? É um ídolo da equipe. Mas mesmo assim, cara, ele já não estava mais rendendo o que ele rendia. E o Sassá tem muito disso, né, na sua carreira. Ele tem bons momentos na sua carreira, né? Ele teve um bom momento no Cruzeiro, outro momento bom momento foi justamente no Amazonas, mas tem outras passagens que ele não rendeu nada, né?
Então ele é muito de lampejo, o Sassá. Essa é a verdade. Mas mesmo assim, a gente não pode ser ingrato e não falar que ele não saiu, merecido, enfim. Sabe, ser ingrato com o jogador. A gente tem que reconhecer os feitos que ele fez para a equipe, mas a gente também tem que ver os defeitos, entendeu? A gente não pode ficar só idolatrando o jogador. A gente tem que pegar e ver de momento. O jogador é isso, é momento. Se o momento dele não estava bom, então, infelizmente, vou dizer que nesse exato momento ele não faria falta para a equipe do Amazonas. Mas a história dele está marcada em si, no futebol amazonense por tudo que ele fez, né? Então, realmente é algo triste, né? O torcedor amazonense, um jogador que estava há, acho que mais de 3 anos, né? Com a camisa do Amazonas, passou muito tempo, né? Vestindo a camisa do Amazonas, por tudo que ele fez, né? Muita gente já queria até contratar ele para times mais superiores, mas ele continuou aqui no Amazonas. E ele saiu, né? No momento que ele viu que deveria sair, né? No momento certo, né? Foi pro Criciúma, time aí que tá disputando também a Série B, né? E vamos ver, né? Vamos ver como que o Sassá vai se sair com a camisa do Criciúma. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui para poder ajudar o canal. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Ajude o canal a chegarmos a 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então, pessoal, é isso, né? Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!